Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, um abraço para todos, em nome de Jesus. Eu quero começar essa reflexão com uma interrogação. Quando se perde a credibilidade na igreja, a atitude mais conveniente é desigrejar-se? O IBGE, há poucos dias, ele postou uma informação que nos causa preocupação, que nos causa tristeza. É grande o número de pessoas que estão se intitulando de cristãos desigrejados. São cristãos que não se intitulam desviados da fé, não se intitulam desviados do Evangelho. Simplesmente eles observaram algumas coisas, alguns fatos, alguns casos dentro da igreja e não gostaram e perderam a credibilidade para com a igreja. A igreja, para muitos, não é mais uma instituição que transmite confiança, que transmite credibilidade para esse determinado grupo de pessoas. Diante dessa atitude desse grupo de pessoas, cabe a nós analisarmos se é uma atitude significante abandonar a igreja, deixar de congregar, ou não. Biblicamente, a igreja, ela é uma propriedade peculiar de Deus. E algo extremamente especial. Se nós observarmos, ao longo de 4.000 anos de história do Antigo Testamento, Deus ele ocultou a igreja para a humanidade. Justamente porque a igreja era um projeto do seu coração. Justamente porque a igreja era um projeto da sua alma, que saiu de dentro das suas entranhas. Então a igreja é algo importante. Se não tivesse a sua importância, a igreja não teria subsistido até os dias de hoje. E nós encontramos alguns trechos na Bíblia Sagrada falando acerca dessa importância e ainda mais nos recomendando a congregar. Nos recomendamos a viver em união. É bem verdade, meus amigos, que no capítulo 24, do Evangelho de São Mateus, Jesus ele proferiu 3 grandes crises antes do fim chegar. E uma dessas grandes crises é a crise da religião, a crise da igreja. Nós estamos passando por esta verdade. A igreja está perdendo a sua credibilidade. A instituição que nasceu no coração de Deus tem perdido a identidade celestial. Por esta razão, muitos cristãos têm se desigrejado. Mas, biblicamente, essa não é uma atitude correta. Porque Paulo diz, convém que essas coisas aconteçam para que os santos se manifestem. A expressão se manifestar tem um sentido de para que os santos brilhem, para que os santos se diferenciem. Se nós analisarmos de forma minuciosa o período em que Jesus começou o seu ministério, foi um período de crise espiritual, de crise moral. As festas que o próprio Deus havia estabelecido para Israel festejar,
e que cada festa tinha um significado espiritual. Todas estas festas estavam totalmente adulteradas. Uma delas era a festa da Páscoa do Senhor. Deus, quando a instituiu como a Páscoa do Senhor, que todos nós cristãos sabemos a simbologia espiritual que é a Páscoa do Senhor. Mas quando Cristo chega na terra, ele encontra a instituição, ele encontra a questão da festividade, a Páscoa do Senhor, totalmente adulterada. Ele encontra a Páscoa dos judeus. Mas é importante nós salientarmos que mesmo diante dessa festividade distorcida que o próprio Deus havia estabelecido, Jesus não deixou de ir lá. Comumente nós encontramos nos evangelhos as informações de que Jesus participava das festas. Ele não ia para se corromper, ele ia para brilhar. Ele ia para tentar divulgar os valores de Deus para uma sociedade totalmente destruída. Se nós observarmos os grandes pais da igreja, eles nunca desistiram da igreja. Paulo é um exemplo forte disso. Quando Paulo estabelecia as respectivas igrejas e ia para um outro local com o intuito de desenvolver ainda mais o evangelho. E quando Paulo sabia que a igreja que ele havia estabelecido estava caminhando de forma mal, Paulo jamais desistiu da igreja. Paulo lutava pelas verdades bíblicas que regia a igreja. Martinho Lutero e outros pais da fé não desistiram da instituição igreja, que está estabelecida na terra, mas teve origem nos céus. Portanto, meus amigos, desigrejar diante da crise da religião, diante da crise social, é um ato, na minha opinião, de covardia. Não é um ato de sabedoria. Se nós somos astros, se nós fomos chamados para brilhar no meio da corrupção, no meio de uma sociedade tenebrosa, que brilhe os raios de Deus nas nossas vidas. Que Deus lhe guarde e que você possa fazer uma reflexão em tudo isso que eu tenho falado. Desigrejar não é uma atitude sábia. Não tem nenhuma harmonização com a palavra de Deus. Deus precisa de você para que, no meio dessas corrupções que está acontecendo, você seja um instrumento de Deus, para que os valores de Deus venham ser difundidos, divulgados, através da sua vida. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Encerrando essa pequena reflexão, dizendo que as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor.